tarde a todos e a todas aqui presentes. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês da Escola José Maria Falcão com o professor Wellington Senna. Espero que vocês gostem, fiquem atentos e tirem todas as suas dúvidas. Vamos lá. Para começar a falar sobre o passive voice, que é a voz passiva, né? Vou usar aqui a definition para vocês e depois vou explicando o passo a passo de como a gente vai trabalhar esse conteúdo. The passive voice is used when we want to emphasize the action, the verb, and the object of a sentence, rather than the subject, ok? Então, basicamente, o que ele vem dizer? Em vez da gente estar dando ênfase ao sujeito que pratica a ação, a gente vai dar ênfase a quem? Ao objeto que sofre a ação, tá bom? Então, agora, em vez da gente... É comum a gente falar, João quebrou a janela. Então, o foco é em quem? Em João, aquele que praticou a ação de quebrar a janela. Agora, quando eu digo a janela foi quebrada, né, eu começo dizendo que a janela foi quebrada por alguém. Eu estou dando ênfase de quem sofreu a ação. Então, é assim que funciona esse conteúdo do passive voice, ok? This means that the subject is either less important than the action itself, or that we don't know who or what the subject is. Então, ele dá continuidade dizendo que o sujeito, nesse caso, ele não é tão importante quanto ele deveria ser, por ele mesmo, ou até mesmo porque a gente pode deixar subentendido e não saber quem ele é, tá bom? Esse sujeito aí. Então, temos aqui alguns exemplos colocados. My laptop was stolen. Está dizendo aqui, então, que o meu notebook, ele foi roubado. O objeto, né? Agora ele é o sujeito. My laptop. É ele que virou o sujeito, que é o objeto que sofreu a ação de ter sido roubado, tá bom? Aí no segundo, a gente já tem a comparação aí da voz passiva com a ativa, onde eu digo assim, na voz passiva, Napa Valley is known for its excellent wines. Estou dizendo que o Napa Valley ele é muito conhecido pelos seus excelentes vinhos, né? Seus vinhos que são extremamente excelentes. Então, na voz ativa, seria mais ou menos essa ideia. Many people know. Eu não sei quem é o sujeito, então... Todos sabem, como se fosse algo em comum para todos, conhecem Napa Valley pelos seus excelentes vinhos, né, que ali eles têm. Então, essa é a diferença. Eu vou estar dando foco agora no objeto que sofreu a ação, tá bom? Aí o outro exemplo, na voz passiva tem 20 civilians were killed in the bomb explosion. Ele está falando aí que 20 civis ou 20 pessoas foram mortas na explosão da bomba. Eu estou dando ênfase nas pessoas que foram mortas, quem sofreu a ação da bomba. Então, eu estou dando a ideia de que alguém matou essas pessoas com a bomba. Aí, na voz ativa, tem aqui, someone killed 20 civilians in the bomb explosion. Então, olha só como é diferente da voz ativa para a voz passiva. O que a gente está trabalhando agora aqui é com foco no objeto que sofre a ação, tá bom? Então, vamos ver como é que funciona a estrutura em si. Eu tenho aqui mais um exemplo aqui para ser trabalhado, né, que é dos Simpsons, onde ele diz assim, someone ate the cookies. Quando eu falo someone ate the cookies, eu estou fazendo a referência diretamente para a voz ativa. Estou dando ênfase para quem praticou a ação. Mas quando eu digo que the cookies were eaten, aí eu estou dando ênfase em quem? No objeto que sofreu a ação, né, que é os biscoitos foram comidos. Então, vamos lá. Na imagem ao lado, os Simpsons fazem uma descoberta. Someone ate the cookies. Alguém comeu os biscoitos. Essa frase está na voz ativa, pois indica que o sujeito, someone, alguém, praticou a ação, ate cookies, de comer os biscoitos. Em seguida, a frase the cookies were eaten, os biscoitos foram comidos, está na voz passiva, pois indica que o sujeito, the cookies, os biscoitos, sofreu a ação, were eaten, né, foram comidos, tá bom? Então, basicamente, o foco é esse, o foco no objeto que sofre a ação. Agora, em termos de estrutura, a gente vai trabalhar, certo? A gente vai trabalhar com o verbo to be mais o particípio do verbo principal. Verbo to be mais o particípio do verbo principal. Fora isso, eu vou ter que saber todas as formas em que o verbo to be se apresenta nos tempos verbais para poder acoplar com o meu particípio, certo? Eu vou ter... Por exemplo, se eu estiver trabalhando no presente simples, eu vou ter que usar o am, is ou are, né, do verbo to be, e o verbo principal no particípio. Se for no presente contínuo, am, being, olha só como já muda. Ó. No presente simples, eu vou usar só a forma am, is ou are e o particípio do verbo principal. Se a minha frase tiver que estar no presente contínuo,
Essa será a forma, ó, am been, is been ou are been. Vejam que é o meu tempo do verbo to be mais, né, o próprio verbo to be sendo contemplado no present continuous. Então, olha só, am been, is been e are been. Isso mais o verbo que vai estar sempre no particípio passado. O verbo principal vai estar no particípio passado para dar a ideia de que algo aconteceu em cima desse objeto que sofreu a ação. Então, basicamente, você vai ter que ver as formas do verbo to be, mais o particípio passado. Então, você vai ter que ver em todas as estruturas como é que o verbo to be se apresenta nessas estruturas, certo? No present perfect, seria o verbo auxiliar have ou has, mais o particípio do verbo to be, que é been. Have been ou has been, certo? No passado simples, ele é só was ou were. No passado contínuo, é was mais o verbo to be, been. O passado contínuo desse verbo to be é was been ou were been. Como seria o passado perfeito do verbo to be? É had been. Como seria o futuro simples do verbo to be? É will be. Futuro contínuo, will be been, certo? Aí é o futuro contínuo. E temos o futuro perfeito, future perfect, que é o will have been. Bom, você fez essa transformação do verbo to be, que vai depender de quem da voz ativa, qual é o tempo verbal da voz ativa. Você usa o mesmo tempo para aplicar no verbo to be, na voz passiva, certo? Para poder transformar também o verbo principal para o particípio e dar ênfase agora no objeto que sofre a ação. Vamos ver agora um pouco. Vamos lá. Para o presente, eu vou usar um verbo só para a gente diferenciar em todos os tempos que são apresentados o verbo to be, certo? Eu vou usar como exemplo o verbo make. O particípio desse verbo make é made, fazer, né? O verbo make é made, tá bom? Então, eu vou usar o mesmo exemplo para a gente ver a diferença entre eles, utilizando a voz passiva, com o mesmo exemplo para poder ver o que modifica, para a gente perceber todas as mudanças do verbo to be dentro desse conteúdo, tá bom? Olha só, estou usando o presente simples. Deixa eu só ver, só pegar aqui. Aqui eu estou usando o presente simples. Aí vejam, como eu estou usando wine is made from grape, certo? Wine is made from grapes. Eu tenho o verbo to be, na forma do presente simples, mais o made, certo? Que é o particípio do verbo make. Aí quando está no plural, many cars are made, certo? Presente simples, ó, is ou are. Se fosse eu, era am. Então, am, is ou are, mais o particípio que é made, que é o particípio do verbo make, tá bom? Quando eu uso o present continuous, eu tenho que usar a forma do verbo to be, am been, is been ou are been, certo? Então, eu vou ter ali o presente contínuo do verbo to be, mais o particípio do verbo principal, que é made. A gente já tem ali o made engessado, né? Então, wine is being made from grape. Então, estou dizendo que vinho está sendo feito de uvas, né? Das uvas. Many cars are being made in Japan. Muitos carros estão sendo feitos no Japão. Então, quando eu utilizo essa forma, eu vou aplicar no verbo to be o tempo que eu quero e o verbo principal eu coloco ele no particípio, tá bom? Aí, quando eu uso no present perfect, no presente perfeito, qual é a forma do verbo to be no presente perfeito? Ou ele é has been, ou ele é have been. Lembrando que todas as formas vai depender do meu verbo to be, que é o verbo to be mais o particípio. Então, no presente perfeito, o presente perfeito do verbo to be tem duas formas, é has been ou have been, onde o has been vai ser para o singular e o have been vai ser para os demais. Aliás, has been para a terceira pessoa do singular, he, she, it, e para os demais o have been, certo? Então, wine has been made from grapes. Vejam, em todas, o verbo que eu usei era o make, em todas ele está no formato made, que é o particípio dele. Então, o foco é transformar o verbo to be de acordo com o tempo verbal. No presente simples, ele só é am, is ou are. No presente contínuo é is been, que é o presente contínuo do próprio verbo to be, ou are been. No present perfect é has been ou have been. Aqui são os tempos do presente. Vamos agora para os tempos do passado.
Continuando só a forma negativa. Vejam que para formar a forma negativa, como se trata de verbo to be, a gente basta colocar um not, né, no presente simples, isn't ou aren't, no contínuo isn't been ou aren't been. O que muda é que no presente perfeito, quem vai trabalhar aí como auxiliar é o have ou has. Então, é nele que a gente vai colocar um not, tá bom? Então, não tem muita diferença não, porque o verbo ele continua na mesma situação, só acrescenta o not. Agora sim, vamos para o passado. Vejam só, trabalhando com o passado simples, perceba que o verbo principal ele continua lá, no particípio, né, que é made. Agora, como é o passado do verbo to be? Eu tenho duas formas, que é o was ou were. Então, eu vou usar o was singular e o were plural. Wine was made from grape. Então, o vinho foi feito de uvas. Many cars were made in Japan. Muitos carros foram feitos no Japão. Então, essa é a voz passiva, trabalhando com o passado simples, com o contínuo. Como é o passado contínuo do próprio verbo to be? É o was mais o verbo to be no gerúndio. O was been ou were been. Né? O was para o singular e o were para o plural. Was been ou were been. Certo? Então, wine was being made from grapes. Many cars were being made in Japan. Sorry. E quando eu vou tratar do passado perfeito, a forma do passado perfeito do verbo to be é had been. Independente se é singular ou plural, vai ser had been. Só tem essa forma do passado perfeito para o verbo to be. Então, é had been mais o particípio do verbo principal. Então, veja, wine had been made from grapes. Many cars had been made in Japan. Certo? Então, vejam só, que vinho tem sido feito de uvas, ou foi feito de uvas, e muitos carros had been made in Japan. Muitos carros foram feitos no Japão. Tá bom? Então, a gente trabalha bem tranquilo. Cuidado com o ciano, né? Cuidado com o cianofobia aí, viu? Então, vejam que, basicamente, a gente vai ter mais trabalho de tentar lembrar como é que eu aplico o verbo to be dentro dessas regras em si do que como é que eu vou fazer a questão do meu verbo principal. O verbo principal aqui vai estar sempre no particípio passado, tá bom? É só lembrando, a transformação do verbo to be dentro de o tempo verbal mais o particípio do verbo principal. Para formar a forma negativa dele também, basta acrescentar um not mais uma vez, como se trata de verbo to be, e no tempo perfeito a gente tem aí o had como um verbo também independente, basta acrescentar um not que você transforma a mesma frase na forma negativa, tá bom? Vamos para o futuro. Olha só, o futuro simples do verbo to be é will be. É o futuro do verbo to be, will be. Will be independente se é singular ou plural. Então, wine will be made from grapes. Está dizendo que os vinhos serão feitos de uvas, né? Many cars will be made in Japan. Muitos carros serão feitos no Japão. Então, estou usando o futuro simples. Vejam só, o futuro do próprio verbo to be, will be, mais, né, o verbo principal que vai estar no seu particípio. Veja que, independente do tempo verbal que estiver utilizando aí na voz passiva, o importante é que vai mudar apenas o meu auxiliar da regra, que é o verbo to be, porém, o verbo principal em todos vai estar no particípio passado. Assim que se forma, né, a nossa passiva voz. Aí, no formato do futuro contínuo, é will be being, né? A gente viu lá que é o will be, é o futuro contínuo. Futuro contínuo do verbo to be. Futuro simples do verbo to be é o will be. Para ser contínuo, eu tenho que ter mais o verbo no gerúndio, que é o próprio verbo to be também. Então, é o will be been, certo? Will be been. Aí é o futuro contínuo do verbo to be. Mais o verbo principal, que é made, que é o que vai estar aí no past participle. Então, wine will be being made from grapes. Está dizendo que vinho estará sendo feito de uvas. Né? E many cars will be being made in Japan. E muitos carros estarão sendo feitos no Japão. Olha só, então, futuro contínuo. E como seria, então, o futuro perfeito? Então, o futuro perfeito ele vai ser o will have been. Will have been é o futuro perfeito do verbo to be. Mais o made, que é o meu verbo principal.
Wine will have been made from grapes. Many cars will have been made in Japan. Então, basicamente, pessoal, esse conteúdo, ele prega essa situação que é até um pouco ruim, mas você precisa ter o conhecimento de estrutura de inglês, estrutura simples, contínua e perfeita, presente, passado e futuro. Então, para trabalhar com a voz passiva, não só você precisa entender que o foco tem que ser em quem? No objeto que sofre a ação agora. Você precisa entender que esse foco é no objeto que sofre a ação e também precisa compreender todas as estruturas para poder aplicar no verbo to be. Essas transformações são extremamente importantes, porque é elas quem vão dizer a qual tempo se trata da voz passiva que está sendo trabalhada. Tá bom? Porque pelo verbo principal não tem como saber. O verbo principal, em todas as formas, ele vai estar no particípio passado. Certo? Na forma negativa, a gente sabe que para fazer a forma negativa, o not ele vai ser acrescentado ao will, e contraindo ele vira o won't. Então, basta colocar o won't be em cada um, e no último lá o won't have been, para fazer, que é só acrescentar o not no will, que é a mesma regra que você faz a forma negativa, certo? Então, vamos lá. Colocando aqui a voz ativa versus a voz passiva agora para vocês. Diferentemente do que acontece na voz passiva, na voz ativa o sujeito da ação é posto em evidência. Então, a gente coloca o contrário, né? Então, tem ali na voz ativa, ó, no simple present. John paints the school every year. O John pinta a escola todos os anos. Então, está dando ênfase em quem pratica a ação de pintar, que é o John. Quando eu uso a voz passiva, the school is painted by John, certo? Vai acontecer muito de aparecer esse by para mostrar quem praticou a ação. Porém, a ênfase não é em quem praticou a ação, e sim naquele objeto que sofreu a ação. Então, the school is painted. Olha só. Quando eu tenho aqui na voz ativa, John paints, significa, então, que o tempo verbal aqui é o presente simples. Quando eu passo para a voz passiva, eu tenho que considerar que paints estava no presente simples. Então, eu vou ter que usar o quê? O verbo to be no presente simples, mais esse verbo paint, que vai ter que estar no particípio passado. Então, olha só, the school, que é o objeto que sofreu a ação, the school. Aí eu usei o verbo to be para representar que o tempo é presente, ó, is. E o verbo principal, que é o verbo pintar. Paint, transformei ele para o particípio, is painted. Paint é um verbo regular. Então, the school is painted by John every year. Então, a escola é pintada pelo John, todos os anos. Agora, a mesma frase, no passado simples. John painted the school. John pintou a escola. Olha só. Quando eu vejo aqui que na minha voz ativa, eu tenho um indicador que o meu verbo está no passado simples, significa, então, que eu vou ter que usar o meu verbo to be no passado simples, mais esse verbo no particípio. Então, como eu estou falando de escola, que é o objeto que sofreu a ação agora, né? Então, the school was, porque school é singular, was painted by John. Painted também, professor, mas ali não está no passado, painted, também é o particípio dele, porque ele é um verbo regular. E verbos regulares, a escrita deles são feitas da mesma maneira, seguindo as mesmas regras do que o verbo no passado, tá bom? Então, tanto no passado quanto no particípio, a escrita vai ser a mesma, porém a tradução ela é diferente. Então, the school was painted by John. A escola foi pintada pelo John. E no futuro, John will paint the school. Olha só, a presença do will mais o verbo na base form significa que a frase está no futuro. Então, John will paint the school. O John pintará a escola. Então, quer dizer que a escola será pintada por John, né? Então, quando eu transformo essa frase para a voz passiva, para o objeto que está sofrendo ação, então é a escola que será pintada pelo John. Então, como é que eu vou fazer isso? The school. Aí eu vou pegar e vou fazer o futuro do verbo to be. O futuro do verbo to be é o will be. Então, eu coloco will be mais o particípio do verbo principal, que é o verbo paint. Então, will be painted by John. Então, a escola será pintada pelo John. Tudo bem? Então, é assim mais ou menos que funciona. A gente olha para a voz ativa, identifica quem sofreu a ação. Essa ação se transforma agora o foco, certo? E dependendo do tempo verbal que está lá na voz ativa, é o mesmo tempo que eu vou aplicar no verbo to be
Eu vou aplicar esse tempo no verbo to be e pegar esse verbo principal que eu tinha na voz ativa e colocar ele no particípio passado.